Olá, está no ar mais um episódio do Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos iniciando mais um episódio do Painelcast. Hoje estamos com convidados que vai falar sobre tendência de arquitetura. O nosso convidado chama... Troca. Não troca. Não troca. É troca, do verbo trocar. Não, não é toca. Não é a toca do coelho, é troca de trocar. Eu coloquei Carlos Toca. É troca, com 2 Cs, mas é troca. Não, só faço projeto, troca o terreno por obra. E hoje o nosso convidado vai falar sobre tendências da arquitetura. Nosso convidado é o Carlos Troca. Seja bem-vindo, Carlos. Se apresente para a gente, por favor. Muito obrigado, gente. Meu nome é Carlos Troca, não troque, né? Eu sou arquiteto, a gente tem um escritório de arquitetura especializado em edifícios altos, basicamente, tá? Que tanto de residencial, comercial, hotel, misto, enfim, tudo aquilo que a gente tiver como abrigo de pessoas. A gente está aí há algum tempo, eu sou formado em 80, ninguém tinha nascido aqui ainda, e a gente tem uma atividade tanto na cidade como em volta da cidade, na região, tem uma coisa pra caramba feita aí, mas nunca tá bom, vamos pro próximo. Carlos, seja bem-vindo. E fala pra gente como foi, então, você se encontrar nesse mercado. Você sempre atuou nessa concepção de prédios altos? Como que foi? Não, nem sempre. Meu primeiro foi em 86, né? Que eu fiz alguns edifícios, mas coisa assim, onde a gente fazia só projeto. Tinha uns poucos arquitetos que faziam edifício na cidade. E eu fui convidado por um arquiteto que trabalhava na Jabali, na época, que era uma construtora grande daqui da cidade, para fazer um trabalho paralelo de outros clientes que ele tinha. E acabei gostando do negócio, né, de fazer, porque envolve muita legislação, envolve muito comprometimento com a cidade, uma vez que você está fazendo coisas que não ficam enterradas no nível do térreo. Elas têm uma expressão grande, uma vez que os prédios são de 20, 30, estou fazendo agora de 38 andares. Né? Uhum. Então é uma coisa que sempre me atraiu bastante. Mas fiz um monte de casa, fiz um monte de coisa comercial, e você vai tendendo a fazer isso, e hoje a gente é especializado em fazer edifícios, não só do projeto, mas a gente tem uma parte do escritório que faz um estudo de produto, né? Então, o que cabe, quando, aonde, que horas, né? E para que público vai ser alvo? E para que público vai ser alvo. Então, a gente tem, por exemplo, hoje no escritório a gente tem desde apartamentos de 40 metros quadrados, com vários perfis, tanto de ter um edifício Icon, que a gente fez para um público diferente do que por exemplo, para o Apogeu, que a gente inaugurou agora, que são coisas diferentes, mas para o mesmo público, mas com 2 versões diferentes. Uhum. Um é aquele cara que quer ter o espaço dele, e personalizado, tecnologia de último. Eu tenho várias plantas, várias soluções, coisa que antes a gente só repetia, né? O ideal e a tendência era de você fazer dentro de um prédio único o maior número possível de apartamentos iguais. Hoje, no Icon, eu tenho próximo de 12 sugestões, não de planta, que eu vou mudando parede, mas de projetos diferentes, né? Porque dentro desse público, vamos chamar assim, que a gente estuda, você tem várias tendências. Tem o cara que, por exemplo, que não casou, tem o cara que casou e tem filho, tem o cara que... Enfim, você tem uma série de pessoas com... Tem o cara que quer morar em duplex, tem o cara que quer morar São perfis diferentes. São perfis diferentes. Então, antes, a gente era assim, eu fazia, isso era a tendência até do mercado,
de fazer o máximo possível de unidades iguais. E, às vezes, a pessoa chegava e não se encontrava com aquilo. Então, hoje, a gente dá uma salpicada nisso, a gente faz normalmente um brainstorming dentro do escritório, e fora do escritório, com as pessoas da construtora, e até tem uma pesquisa que a gente fez. Eu ia perguntar sobre isso. Como é realizada a pesquisa de mercado? Normalmente, o que a gente fez no ICON foi uma coisa. Não adianta fazer uma pesquisa de mercado para esse público, essa pesquisa normal. Você moraria num prédio, num apartamento de 45 metros quadrados, isso não resolve nada. Então, o que nós fizemos, no ICON especialmente? Nós fizemos um decorado lá, exatamente como ele será, com um acabamento o mais fora da caixinha possível. Então, a gente deixou os tetos sempre com concreto aparente. Enfim, nós fizemos uma coisa assim que, para o público de Ribeirão, é bastante diferente. Né? Porém, esse cara, para quem é destinado, ele tem uma tendência que não tem limite mais. Depois das redes sociais, você não tem mais limite. As suas referências são o mundo. Né? Então, a gente fez alguma coisa que, para aquele lugar, para aquele momento... E nós chamamos algumas pessoas aleatoriamente. Falou, entra lá e dá a sua opinião. Vê o que você acha, vê o que te falta. É lógico que nós pegamos pessoas dentro da faixa de público que a gente estava direcionando o empreendimento. Né? É mais uma experiência sensorial, né? Você coloca a pessoa ali já dentro de algo, um espaço criado, montado, com todos esses elementos, e você tem esse feedback. Melhor do que você simplesmente sair perguntando o que você quer, né? Não existe. Mas essa proposta, esse desenvolvimento foi feito após a aprovação. Então, o projeto já tinha aprovado na prefeitura. Então, Porque você não pode lançar antes de um registro. Esse estudo foi feito antes do desenvolvimento do decorado. Mas o decorado veio depois. Então, o decorado veio depois de uma sugestão. Eu estudo esse público desde próximo de 2010. Né? Que a gente começou a entender que antes... que a gente vai pegar bem antes, né? As pessoas saíam de casa dos pais e iam montar a sua própria família. Né? Então, esses espaços eram espaços padrão. 3 dormitórios, começava com 2 dormitórios, depois que tinha filho. Esse cara que a gente foca, que ele começou a aparecer, pessoas que têm... que colocam a sua vida antes de querer formar, e tem algumas pessoas que não querem formar, né? Ou que já formaram e falam, bom, vou começar de novo. Né? Então, esse cara, ele precisa ter coisas que ele não tinha. Por isso, a questão não é diferente para ser diferente. É diferente para te mostrar uma nova visão da vida. Sim. Né? A gente entende que o escritório é muito focado nessa questão das pessoas. Quer dizer, a gente não quer ganhar prêmio, a gente quer fazer com que as pessoas se identifiquem com o espaço que a gente colocar. Então, a gente teve várias reuniões com um monte de gente, produto até de um edifício que eu comecei a fazer, eu por conta própria, porque ninguém quis fazer na época. Eu ofereci essa ideia para um monte de gente e ninguém acreditava na questão de um apartamento pequeno, sem divisão, e que eu te dou a possibilidade de você fazer aquilo que você quer, para quem vai morar. Que é um projeto do DEUAN, que é o projeto de 2010. A gente vamos oferecer... O projeto do ICON é de 2010? Não. O projeto do DEUAN, que foi a origem do processo. Entendi. Né? E ninguém queria fazer. As consultoras com que eu trabalhava, o cara falou, não, isso aí é coisa de São Paulo, sabe? É coisa de Nova York. Que vinha da questão lá de fazer os lofts, né? Que o loft, o que a gente tem, especialmente em alguns bairros de Nova York, que eles foram galpões que foram adaptados à habitação. Então, o cara entendia que aquilo era uma forma de morar, porque era uma ocupação e não era uma moradia. Falei, não, peraí, é o contrário. Quer dizer, o cara foi ali exatamente porque
esse espaço livre de misturar cozinha com dormitório, com sala, com duplex, com não sei o quê, é uma questão da vida do cara, de ser um pouco mais liberto. E o Deuan, quando eu fiz uma sala grandona, que saiu junto à sala, dormitório e tal, tinha um banheiro, lavava uma cozinha, que não era fechado. O único lugar fechado do Deuan era um banheiro e o lavabo, só. O resto, eles conviviam. Por que a cozinha convive com sala? Porque a comida mudou. Antes eu comia bife todo dia. Né? Quer dizer, então, bife não convive com espaço social. Agora, quando você faz o tipo de comida que esse público vai consumir, tem a ver com aquilo que dá para juntar. Então, de repente, é melhor eu ter esse cara que está cozinhando, essa pessoa que está cozinhando, está convivendo com as pessoas que estão ali, né, e não ficar trancado, como eram as cozinhas do passado, que você fechava, a coitada ficava lá fazendo, todo mundo aqui, depois, né, essa integração mudou, essa coisa mudou. Lógico, eu tenho uma varanda lá fora e tenho mais que isso, um espaço coletivo para quem quer fazer bife. Então, eu tenho uma churrasqueira lá embaixo, que quando o dia que você for receber seus amigos, você chama lá embaixo, tem churrasqueira a gás, churrasqueira elétrica, churrasqueira a carvão, enfim, para você poder... Isso na área comum, não na área Isso na área comum. Isso na área comum. Os estudos que vocês têm feito não têm trazido a churrasqueira para dentro da área privativa, para dentro da área gourmet? Então, para esses espaços menores, por exemplo, tanto do Deuan até 64 metros quadrados, que algumas pessoas fazem duas suítes nesse espaço. A gente fez um espaço um pouco mais amplo, com o pé direito um pouco maior, uma varanda maior, mais larga, exatamente, se você quiser colocar a tal churrasqueira, você coloca lá fora, mas a proposta é que você está comprando o espaço. O espaço. Qual é o espaço? É esse. Você vai dividir à medida que você quer, não existe imposição. Antes, e eu já briguei muito com o cliente no início de carreira, porque a gente vem com uma certa arrogância da faculdade, porque você só estuda Oscar Niemeyer, Rui Otaki, eu trabalhei com o Rui durante 5 anos, e assim, se não é do meu jeito, não precisa fazer. Então você vem com essa cultura, e eu briguei com um monte de gente fazendo casa, porque a cor não era, enfim. Aí, com o tempo, eu falei, peraí, eu estou fazendo coisa para que eu não conheço. Porque quando você faz o projeto de um prédio, quem vai morar? Você tem o perfil mais ou menos, mas se o cara gosta de vermelho, de amarelo, de roxo, você não sabe se o cara gosta de dividir o espaço do dormitório ou não. Inclusive, eu tenho um projeto no escritório que esse é outro, que, ao exemplo do Deuan, que ninguém quer fazer, que propõe uma laje sem divisão. Sem divisão. Então, essa é uma proposta que a gente tem lá no escritório, não para você ter uma ideia, isso é uma proposta da minha tese de formatura. Eu sou o primeiro filho de uma família de 6 filhos. Então, quando eu estava na faculdade, tinha alguns irmãos que estavam casando. E o que acontece? Meu pai, a vida inteira, brigou para ter um casão, para abrigar todos, né? E, de repente, está todo mundo indo embora, sem casa, e ele ficando com um casão. Opa, peraí, vamos fazer um módulo que ele leva junto, lá tartaruga, que ele leva esse módulo com ele. E primeiro, eu sou dono desse espaço, né? Então eu levo isso para começar a minha família. Então essa é a minha tese de graduação. E aí você tem várias soluções, de esgoto, de água, de instalações, de teto, de mudança de piso, de onde eu quero a cama hoje, enfim, né? Então, isso é a síntese de um trabalho de 1980. Quer dizer, eu não estou falando, não estou reinventando a roda. Eu só preciso achar alguém que faça. Ou eu botar a cara com a prefeitura e tentar fazer. Então, isso vem desde lá. Esse projeto foi feito para pessoas que eu tinha um determinado perfil, que é um cara que já estava formado, que já estava com uma vida profissional estabilizada, que ele queria morar perto de um lugar legal, não adianta eu fazer isso de um lugar que... Né, isso fica a 2 quadras do Ribeirão Shopping,
Tem uma praça atrás, tem, enfim, uma série de infraestrutura de restaurante, cafeteria. E eu achava que eu ia vender para esse cara. Esse cara não comprou. Né? Quem comprou foram pessoas que alugam para esses caras hoje. Né? Porque eles ainda não estavam preparados financeiramente para poder morar num espaço desse. Que o Icon é uma consequência disso, que é uma linha que vem se puxando desde lá. Hoje esse cara já compra para ele, né? Porque ele quer que tenha a cara dele. Querendo ou não, quando você aluga alguma coisa, é legal, porque se não é mais moda aqui, é moda lá. Em compensação, você não tem a personalização da tua cara, que é a ideia do Icon exatamente que tenha a sua cara. Falando em personalização, no Icon tem uma piscina vermelha. Piscina Gente, vermelha. O The One foi também. Nossa, mas foi um choque. Eu não tinha visto. Foi um choque para mim, porque, né, a gente está sempre acostumado tá com o padrão, acostumado com né? o padrão. Eu e foi já uma... tinha visto em outros lugares uma piscina vermelha. E assim, a primeira vez, óbvio, sempre vai dar aquela impactada. Claro, mas é porque realmente, né? E o cliente sempre espera aquela piscina no azulzinha, máximo. né? E, Carlos, você que então trabalha, né? Você tem o seu escritório de arquitetura, você então faz toda a concepção do projeto, você faz toda essa triagem, né? De saber o que vai dar certo ali em determinada área, e você também tem a construtora para executar. Para executar o que os outros não querem. Né? O desafio, né? Que ninguém quer dar a cara a tapa. É isso. Mas nesse cenário, por exemplo, de pandemia que a gente viveu, eu sou arquiteta, a Fabiola também trabalha nessa parte. Um projeto. E nós percebemos uma mudança, né? De procura, de adaptação. Sim. Você sentiu isso também? O Icon tem um home office dentro dele. Você deve ter visto. Tem um home office lá, eu tenho um lugar que é para receber os iFoods da vida, né? Isso muda. E tem uma proposta lá do Icon que eu achei bastante interessante, dele poder receber Airbnb. Já está na Constituição do condomínio. Você pode falar mais como foi tratado com isso na prefeitura? Porque a prefeitura ainda tem uma certa segurança, né, para aprovar empreendimentos com Airbnb, por causa que acaba virando um edifício comercial, porque você está... Ou não residencial. Né? Sim. Mas aí se enquadra no quê? Em misto? Misto. Então, está tudo certo. Sim, mas para se enquadrar em misto, tem que ter um estudo diferente para portaria, tem que ter um estudo diferente para a segurança do morador. Tem. Aí que está. Hoje, todos os acessos são ou por código, né, tanto é que o Icon, você chegou aí lá no decorado. Sim. Você viu que tem uma fechadura digital. Digital. Ela não é só digital, com presencial. Ela é digital através de uma liberação via internet. Tá? Que você já tem isso. Então, por exemplo, no Icon a gente vai ter um sistema que é muito... antes isso era, você falava, putz, hoje é muito tranquilo fazer isso, que é a questão da automação. Né? Então, a gente tem dispositivos hoje que a gente está inserindo no Icon, que você programa. A hora que eu estiver perto do Mercadão, o meu caminho sempre é esse. Eu quero que o meu ar-condicionado ligue, e quero que as cortinas abram, e quero, enfim, tudo aquilo que tiver para te receber. Quero que a iluminação seja só azul, porque hoje eu estou de azul, amanhã pode ser de lilás, pode ser... um sistema de automação. Antes, isso era feito por temporizador. Hoje não, hoje a internet identifica onde você está. E já faz. Ou a hora que eu sair do escritório, que fica aqui na Fiuza, ou sei lá, na Presidente Vargas, a hora que eu sair, eu quero que ele identifique que o meu caminho é para casa, e que eu quero que esteja, por exemplo, a 21 graus a sala, a 23 o dormitório, que eu tenha a banheira ligada, a cafeteira. Isso é um processo simplíssimo. Gente, a janta pronta, imagina. Não é? Sair não, a do, coisa do do escritório. arroz, eu te garanto quem faz. A panela de arroz é quem faz. Então, por exemplo, a questão do Airbnb, eu vou liberar ou não, e eu não preciso ter uma portaria formal com porteiro bonitinho, mal arrumado, né? Aquelas coisas todas, de uniforme.
Eu faço tudo via internet. Entendi. A minha pergunta é exatamente pelo processo de aprovação. Aprovação é uma aprovação normal, é difícil misto, tá? Eu tenho Tem diferenciação no corpo de bombeiros também. Tem, por causa de reserva de água, por uma série de coisas. Sim. Mas é basicamente isso. O Icon, eu tenho algumas lojas voltadas, ela fica do lado da Verace, tá? Uhum. Então, no nível da Verace, eu tenho 3 lojas com pé direito duplo e a piscina vermelha fica em cima dela. Sim. Tá? Que você vê a piscina. Fica em cima do telhado da Verace. Fica a 9 metros de altura. Isso mesmo. Exatamente para você não correr risco de alguns prédios, que inclusive são recentes, que você está passando na avenida e você está vendo a moça de biquíni lá na piscina, porque ele está no térreo. É lógico que tem algumas pessoas que não ligam, mas tem algumas pessoas que é mais complicado. Então, por que não preservar essa pseudo-intimidade? Pô, eu quero estar na piscina sem ninguém encher meu saco. Né? Eu acho que pelo menos na rua, que não me vejam. E aí a gente tem, por exemplo, eu não tenho nunca salão de festas nesses prédios. Eu tenho espaços de integração. Então, sim, eu vi lá, tem um espaço de descompressão. Descompressão, exatamente. Sim. Né? Tudo isso são processos que a gente vai... Para quem é direcionado ao salão de festa? Para criança, sábado à tarde. Você não faz sua festa de aniversário no salão de festas do prédio. Não tem criança, pelo menos dentro do primeiro a proposta daquele prédio é sem crianças. É um prédio então, o meu público, para aquele Icon, não tem criança. Né? Não que eu seja contra, eu faço outros, estou fazendo o Colina que eu voltei de lá agora, inclusive, Colina do IP, que fica lá perto da Concept, que são apartamentos grandes. Mais familiares. São apartamentos, eu tenho um apartamento de 155, eu tinha um mirante com 190, então não é só família, não é só criança. Aí eu tenho que criar um espaço, 2 espaços KID, porque um é para quem está morando no prédio, o outro é para quem vem de fora no salão de festas. Então, tudo isso, dependendo desse público, que é o nosso objetivo principal. Qual é? É para pessoas. Né? Eu não faço arquitetura para arquiteto, eu faço arquitetura para pessoas. Né? Essas pessoas têm necessidade, essas pessoas têm... E à medida que elas vão mudando, se a gente vamos pegar 1940, aliás, a Vila Tibério hoje tem resíduos disso, que é o famoso alpendre. Né? O alpendre era a sala de estar na frente da casa, que você chamava os vizinhos, passavam, eles vinham, conversavam. Sim. A partir de 1960 e qualquer coisa, através de um movimento concretista que teve em São Paulo, os caras começaram a inverter, as salas passaram a ser no fundo. Fala, pô, mas como assim? Né? Não, porque a rua passou de complemento para perigo. Então, a rua, para mim, é só um lugar por onde eu chego. Toda a minha atividade de lazer, de etc., passou a ser no fundo. Fica mais reservado. Vila Nova Artigas foi o primeiro que fez essa proposta. Levou pau para caramba na época, evidente que toda ideia nova, né? Ela leva pau, ela tem lá 10% de aplauso e 90% de não quero. Né? Mas a própria sociedade, enfim, como ela é hoje, define para isso. O exemplo disso são os condomínios mesmo. Quer dizer, você acha que está certo? Cada prédio tem uma piscina, cada prédio tem uma quadra, cada prédio... Né? Por que faz isso, em vez de ser alguma coisa coletiva? Porque não dá para ser coletivo. Então, hoje os clubes estão quase todos falindo, né? Porque as pessoas já têm a piscina, a área de convivência dentro do seu próprio condomínio. Então, o uso vai mudando, né? E esse uso é o que define a terceira pele, que eu sempre falo. Não adianta eu ir contra alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, não vou prever dentro de um apartamento um home office hoje. É loucura. Falo, não, mas os caras estão voltando para o escritório. Não, mas eles criaram um hábito das melhores ideias serem de manhã, na hora que eu acordo. Né? Então, eu tenho que ter um espaço para isso. Então, você tem que, além
Se eu pegar, por exemplo, o programa comum do Mirante, que é... Estou dando 2 exemplos recentes, tá? Ou do próprio Apogeu, que é um prédio para famílias, são 84 famílias, tem um apartamento de cobertura, tem com 3 suítes, que podem ser 4, vai ter quem? Quem vai morar? Só adultos? Lógico que não. Então, eu tenho que ter um espaço para adulto. Então, tem lá a confraria de vinho, né? Tem cinema, tem uma sala que é um steak, que está ligado a um salão de festas, porque, de repente, você pode querer fazer um churrasco no dia de festa. Se eu comparar com o Icon, você fala, pô, mas como assim? É totalmente diferente a proposta. Eu não tenho sala de descompressão no Mirante, como se ninguém ficasse... Eu não tenho salão de festas, eu tenho um espaço lá que é para você fazer... Como os apartamentos são menores, são apartamentos de 50 a 90, tá? Que são os duplex. Eu tenho duplex com vazio, duplex sem vazio, né? Tem aquele cara que sobe a escada, é o dormitório dele, ele olha para baixo, é a sala, com vidrão na mezanino, frente. Né? Eu acho que você chegou a ver. Sim. E tenho aqueles que são 2 dormitórios, porque o cara descasou, ele tem um filho que às vezes vem, então eu tenho que deixar ele no lugar. Né? Eu não posso simplesmente dividir a cama com a minha namorada nova, ou namorado. Né? Enfim. Então, a gente tem que tentar... E é lógico que não dá para pensar em tudo. Isso vai mudando de projeto para projeto. Exatamente porque esses hábitos vão mudando de projeto de tempos em tempos. Como está tudo muito curto, você precisa ser... E esse, então, que você está falando agora, o Icon e o Apogeu, Então, eles têm a mesma característica, por exemplo, de ter a parte comercial embaixo? sim. Então... São fachadas ativas. São fachadas ativas. Todos eles, para esse público, por exemplo, se você fizer um mirante com loja no térreo, você vai casar com o prédio. Pode ser a loja mais true da Gucci, você vai casar com o prédio. Porque fica aquela história, apesar de, se você pegar Barcelona, 90%... de todas as lojas, de todas as coisas, a loja embaixo o cara mora em cima. Né? São todas fachadas ativas. Todas a proposta é muito ativas. interessante. Então, só que para determinado público, especialmente o Ribeirão Pretano, eu vou colocar o brasileiro e o Ribeirão Pretano, né? Uma classe mais alta. Eles não vão gostar do barulho. Eles não vão gostar de mostrar para o cunhado que moram no mesmo lugar que você tem uma loja. Né? Principalmente num país em que, aliás, eu não sabia, eu fiquei sabendo disso outro dia, o único país do mundo que tem quarto de empregada nos projetos. Aliás, tem um segundo que é Miami, que os brasileiros levaram as empregadas e tinha que ter onde morar. Então, olha só, não dá para dividir, quer dizer, e não adianta ir contra, quer dizer, o escritório hoje, ele lida com, primeiro, o produto, né? Não vamos chamar produto alguma coisa que é qualquer coisa. E depois eu vou lapidar arquitetonicamente esse espaço, dar cor para ele, dar cara para ele, como você viu lá no Icon. Então é aquilo. Só que não adianta eu ir contra o produto inicial. Não adianta eu fazer loja no Mirante, não adianta fazer, enfim, né? É direcionado ao público, né? O público do Mirante não é um público que aceitaria isso. Entendeu? Já o público do Icon, por ser um público Acha mais legal, jovem, mas acha legal até. Acha melhor ter, porque Sim. você pode fazer algumas coisas embaixo e tal. Aqui no Apogeu, o programa é o mesmo. Aliás, o produto é o mesmo. Eu só tenho uma diferença de tratamento. Aqui eu tenho 428 apartamentos, tá? Aqui no Apogeu. Então, de todas as formas, com um pouco menos de variedade, eu tenho estúdios que se transformam em um dormitório, através de uma parede que você põe, está simples. Tenho penthouses no 18º e 19º, que é onde o prédio diminui, por causa de recuo de prefeitura, né?
Sim, a parte que eu trabalho, ele já até aponta assim pra mim. H sobre Ele 6. ficou sabendo, já percebeu que Né? eu sou da área. H sobre 6, pô, legal, vou tirar partido disso. Né? Sim, Ó, escalonamento. vira aqui um troço É. legal pra caramba se eu trotar. Aliás, eu estou fazendo um outro lá dessa forma também, lá perto do Mirante, do lado do Mirante. Vou pegar spoiler aqui, gente, roubar informações. Não, e é legal porque ele tem... Bom, enfim, Ou marcar uma reunião secreta, tá? dá à vontade, pode ficar, se não gravar, tá tudo certo. Combinado, então. E depois eu tenho daí para cima apartamentos de 2 dormitórios, 2 suítes, 2 dormitórios, na verdade. Né? Então, e aqui é um pouco mais, pelo número de apartamentos que você vê, isso é mais um produto mesmo que o empreendedor, pela história até do empreendedor, ele caiu de paraquedas em Ribeirão. Ele participou de um leilão onde a CPFL queria vender a parte da frente da Presidente Vargas, que isso tudo antes era da CPFL. Uhum. E ele deu um lance e ganhou. Né, isso em 2008. E aí veio aqui para Ribeirão, e eu tinha um amigo lá na consultora Pagano que me ligou e falou, você tem um senhor aqui, não sei o que, babá, que não entende nada disso, e ele quer saber o que dá para fazer, porque... Isso em 2010. Desde então, a prefeitura diz, tenho lá mais ou menos umas 500 páginas, onde metade diz que pode construir, metade diz que não pode. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto, que foi o prédio comercial. Uhum. Eu parei o escritório 20 dias, nós fizemos um projeto mega, porque é 5.500 metros quadrados de terreno, 100 metros de frente. E a gente fez, e eu coloquei ele na prefeitura e falei, bom, agora nós vamos ver se eles falam não. Não tinha por que não dizer não. Né? Não tinha por que. Eu fiz EIV, eu fiz tudo o que eles pediram. E aprovaram o projeto. Eu cheguei a aprovar o prédio comercial. Sim. E a partir daí, ele quis, então, então vamos, aí chamava a construtora de São Paulo, porque ele, na verdade, ele é uma incorporadora, ele não é uma construtora, diferente Sim. um pouco de Ribeirão, onde se confunde, né? A incorporadora vira construtora, ou ela tem uma construtora. Né? Lá não, lá é separado, em São Paulo é separado. A incorporadora é um produtor de negócios e a construtora é quem executa o negócio. Tá? E aí eu cheguei a aprovar depois um de flat, junto com o hotel, depois eu aprovei só com o hotel, e aí não dá, não fecha a conta, porque a hora que lançava comercial tinha um monte, a hora que lançava hotel tinha um monte. Bom, vamos agora então tentar no residencial, que é o que sobra. Aí a gente conseguiu entender, eu até conversando isso com a Marilene. Sim. A Marilene foi minha aluna. Conheço, Né? eu fiz estágio lá com ela. Ela foi minha aluna, Marilene. Fui estagiária dela. E Marilene, olha, e aí ela achou uma possibilidade da gente fazer, entrou, aprovou o projeto. Aí já mudou do pai, que já era um senhor, que é o senhor Hassan, para o filho, que é o Nabil, que eles vão fazer. Uhum. Só que assim, eu quero fazer o máximo de unidades possível para viabilizar o terreno. Tanto é que ele contratou uma construtora que veio de fora, que só faz construtora, chamada P4, que executou o projeto. Tá? E a execução do projeto. Agora, o programa loja embaixo, academia no primeiro andar, no mezanino, junto com o restaurante, que virou, agora está virando tudo academia, uma academia de quase 2.000 metros quadrados. E dali para cima, elevador panorâmico, para você, porque ele demora para chegar, né, no 26, faz um elevadorzinho panorâmico, mais 2 do lado, para quem tem medo de subir elevador panorâmico. E deu certo. Né? Só que o objetivo, o público, é o meu público lá de trás, do investidor que comprou para alugar, seja por Airbnb, seja por mês, seja, né? Ele é mais um negócio, o meu não era, juro por Deus que não era, o meu era para ser um icon. Só que eu não tive público para isso. E eu precisava viabilizar o projeto, fiz, e hoje você anda na garagem e fala, pô, mas como assim? Né? Das pessoas que moram. Né? Então é mais ou menos o que a gente quer. E lá também tem loja. E geralmente os terrenos de esquina,
a exceção do Apogeu, que tem uma grande frente, é muito interessante, porque as lojas estão numa rua e o acesso do prédio é outro. Então, você não mora em cima da loja, né? Entendi. É a loja que mora embaixo de você. É isso o interessante da fachada ativa, né? Porque a Isso. gente anda na rua e vê Sim. comércio, fica uma rua até mais... Sem dúvida. mais Dinâmica. segura. Exatamente. Porque essa é a exatamente. proposta dos países lá fora para Sem diminuir dúvida, sem a violência, no caso. Exatamente. Porque hoje você anda pelas ruas de Ribeirão e você só se depara com muros, grandes Sem muros dúvida. dos grandes Sem condomínios. dúvida. Então, tem ruas que você passa assim, são 5 condomínios seguidos. É tudo fechado de muro. Tudo muro. É muro. Vai andar a pé Então, nessas ruas. não te dá a menor vontade de andar. Não Você te dá não um tem conforto. descortinamento. Exatamente. Inclusive, na nova uso e ocupação do solo, Sim, você eles deve estão saber. prevendo já. na área do bulevar. Sim. Né? Na área do bulevar. Desde que eu tenha essa fachada ativa e um pouco permeável até, Aham. e eu não sei como é que essa permeabilidade vai se comportar, porque da mesma forma que é para pessoas, é para gente que vai morar, né, embaixo ali e tal, porque não tem onde morar. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas na área do bulevar, que é uma área que hoje já foi, né, ela continuará comercial, mas estimular que você more no bulevar. É muito legal. Você vai ver que vai Legal. pipocar um monte de apartamentos desses menores. E é uma área muito boa também. É uma né? área Tá muito um pouco legal. esquecida. Exatamente, porque a cidade vai ficando esquecida, né? Então, como toda cidade urbanisticamente, ela tem um centro e ela vai crescendo em círculos. Então, toda vez que você cresce, você muda, você vai abandonando a origem. Tanto é que os planos de revitalização, se você pegar o centro, hoje tem apartamentos absurdamente interessantes. Falta o quê? E aí, de novo, a questão da terceira pele. Falta vaga de carro. Porque, na época, ninguém precisava ter carro. Então, tem precisava. apartamento de 450 metros quadrados com 2 vagas. Ah, Mas é interessante agora, falando em vaga de carros, também que tem a controvérsia, né? Sim, Porque estamos sim. tentando aprovar estúdios Sim. e a legislação de Ribeirão não permite. No novo plano, vai fazer a cada unidade, que hoje é cada unidade uma vaga, no Sim. mínimo. Aí ele vai permitir que cada 2 unidades Uma tenha uma vaga. vaga. No novo plano diretor. Isso. Porque está mudando. Opa, O pode ver. diretor já mudou. Não, diretor, não, desculpa, no novo uso do solo. Sim. A uso e ocupação do uso e solo. ocupação do solo prevê isso. O que é muito interessante, porque né, eu tenho um apartamento de... Não dá para... Tem uns caras de São Paulo vendendo apartamento de 10 metros quadrados. Não sei se Sim, vocês chegaram eu a vi ver, ontem. por a planta R$200 mil. Então é tudo Eu junto. vi ontem isso, eu acho que vimos a mesma coisa. Entendeu? R$200 mil, 10 200 metros pau, 10 quadrados. metros quadrados. Só que é o seguinte, ele fica quase dentro A de uma cozinha estação de frente para a banheiro, área do tudo banheiro certo. É isso e sem ventilação, porque a Nada. única ventilação é, no caso, a janela que sairia do lado do quarto e o banheiro é fechado por box Exatamente. somente. É isso aí. Então, é essa a... Bote de vidro. de vidro. essa arquitetura eu já não gosto. Então, aí eu acho que você tem limite. Mas está sendo vendido. Então, e aí você fala assim, não, é um programa social. 200 pau? Não é um programa social. Gente. Não, e, gente, 10 Não metros dá. quadrados. Não dá. A cama gente nem volta tem. na história dos cortiços. Exatamente. Mas é sofisticadamente o cortiço, pensa bem. Né? Tem essa coisa de... Então, eu acho que assim, tem um mínimo. Então, eu acho que você pode ter um produto viável, quer dizer, nada num país capitalista é viável se ele não fechar a conta. Só que, não precisa fechar a conta tão folgado desse jeito. Eu acho que dá para você tratar... Mas é interessante falar no desenvolvimento do produto, né? Você disse que o Icon, ele teve 12 tipologias diferentes. A gente tem 12 tipos de projeto. Sim. E como foi a aprovação na prefeitura referente à Lei 9050? Porque eles pedem que seja 3% adaptados ou todos adaptáveis. Normal. A gente vem sofrendo com isso porque... Geralmente a gente quer que todos sejam adaptáveis. E às Claro. vezes as plantas, as tipologias que estão
não na ponta, aquelas que são as menores, que estão já no meio do empreendimento, sim. a gente tem essa dificuldade para fazer o giro de 360 da cadeira de roda. Eu sei que a prefeitura aceita aquele Sim. meio giro, Isso. mas todas essas tipologias você entrega para a prefeitura o desenho delas adaptadas, Sim. como seria, ou apenas algumas a prefeitura solicita? Porque com a gente realmente tem sido todas. Sim, o que eu faço é o seguinte, eu deixo todas com a possibilidade de adaptação, todas. Então, a questão do batente com rebaixo dos dois lados, com porta, não sei o quê, enfim, essa questão do giro que a gente... E eu faço 3% adaptada já. Então, eu entrego para o cara com banheirão, que ele gira tudo, com o dormitório que tem 3% deles adaptados. Uhum. E o resto adaptável. Tá? E fico segurando essas unidades. E não está assim, está no térreo. Não, é dentro de um contexto normal. O Apogeu tem 13 dessa. Adaptadas, com barra, com tudo aquilo que precisa ter direitinho. Tá? Então a gente faz... Eu sei que tem gente fazendo ele adaptável. É a promessa que nunca será cumprida. Tá? Para mim, é porque nunca ninguém sentou numa cadeira de roda para ver como é que é o meio giro. Sim, sim, é uma visão que a gente tem que ter, porque às vezes a gente só pensa do lado da construtora, não pensa do lado da pessoa que vai morar. Eu já ouvi falar de problemas que a pessoa comprou acreditando que a numeração, que uma numeração era adaptada, a outra numeração não era. E no momento da compra, eu acho que a pessoa que vendeu não soube explicar que a numeração que ela estava comprando não era adaptada. Sim. E quando a pessoa foi receber a chave, surgiu essa mudança. Tá. E aí, qual que é a posição da construtora? Ela tem que reformular o apartamento? Ela tem que trazer isso que ela promove, né? No caso, o que promete e o que está na lei, né? Claro. Então, é uma coisa que a gente tem sempre que estar pensando, porque às vezes no desenvolvimento do produto, a gente quer fazer alguma coisa tão enxuta que na hora de tornar ela adaptável, você não consegue. Você não consegue. É verdade. Então, por isso que eu falo, de novo assim, qual que é o conceito principal do escritório? É feito para pessoas. Né? É que a gente acha que também, às vezes, nunca vai passar por isso, né? Às vezes a gente compra alguma coisa, não tem nada, sofre um acidente. Entendeu? E aí precisa. Como que você faz a adaptação no seu apartamento? É muito complicado. Então, por isso, de novo, é isso. Eu não tenho nenhum projeto feito, que não tenha apartamentos adaptados. Os caras brigam comigo pra caramba, porque para adaptar, não é simplesmente eu botar barrinha. Não. Eu tenho que fazer um banheiro legal, eu tenho que fazer as portas de 80, nem sempre isso... Mas está lá. O primeiro andar, às vezes eu uso no meio do prédio, enfim, que é para não ficar aquela coisa de todos os que não servem ser no primeiro andar. Né? Ou não servem, não. Todos aqueles que eu não vou vender agora, porque existe dentro da legislação, eu preciso segurar isso durante 2 anos. Sem vender, desde o lançamento. Por que isso? Exatamente porque se chegar alguém lá, deficiente físico, eu tenho que ter. Porque não é bem 2 anos, é até o final da obra, que geralmente é de 24 a 36. Sim. Então, eu tenho que ter, até o final da obra, eu tenho que ter disponível os apartamentos adaptados para pessoas que tenham deficiência. A não ser que eu tenha, por exemplo, 3 apartamentos e eu vendi os 3 para deficientes. Aí tudo certo. Agora, eu não posso vender para pessoas não deficientes alguma coisa destinada a eles durante esse período. E para a construtora isso é um sufoco, porque ele está guardando. Mas a briga vale a pena. Tá? A gente tem, especialmente das construtoras que eu faço, elas têm usado isso como uma ferramenta de nós pensamos em tudo, ou pelo menos as pessoas que têm deficiência também. Tá? Então, o resultado tem sido assim, bastante interessante. Especialmente, acho que é uma tendência essa coisa de moradias pequenas, menores. Lógico que não é moradias gaiola, né, que a gente está falando de 10, de 20, eu acho um absurdo, tem um mínimo, mas entender que não é só fazer menor.
você tem que fazer menor e ouvir as necessidades desse cara, porque uma das necessidades é o que você viu lá no Icon, do cara dá para cozinhar, dá para receber amigos, ter uma varanda legal, a interligação cozinha-varanda é única, você não passa pela sala, dá para fazer, como é tudo aberto, com exceção do dormitório e dos banheiros e tal. Mas é o mínimo que eu acho que você tem que ter não dá para você fazer de 10, é isso que eu quero dizer, né? Não é por conta de economia, porque tem metrô do lado, que você vai ter a coisa que não dá para morar. Quer dizer, eu acho que a casa sempre foi a coisa de você se restaurar, né? De você voltar para aquilo que te é familiar, né? Daquilo que te é... Por isso que os hotéis... A diferença entre alguns empreendimentos e outros é exatamente a questão de você guardar a sua história, né? Quer dizer, na tua casa é onde você guarda a tua história, é o seu museu da sua vida, né? Diferente de quando você vai para um hotel. O hotel você vai dormir, você vai comer, tomar café da manhã, fazer outras coisas e tal. Você não tem vínculo com ele, né? E o Icon propõe um pouco isso. Eu estou pegando o Icon como exemplo, tá? A gente tem alguns outros que a gente fez, mas o Icon é mais recente, então dá para a gente explorar um pouco mais essa questão da conversa. Isso não é uma propaganda, absolutamente, é só um exemplo. Bom, eu acho que o nosso tempo está dando já, né? Já deu, inclusive. Então, eu tenho agora que agradecer, né? Que a gente chegou ao fim do episódio. Podemos marcar outras conversas sobre mercado, sobre desenvolvimento de produto, que às vezes a gente peca um pouco, como que a gente pode iniciar, né? E o que você gostaria, a última perguntinha, de deixar para a pessoa que está terminando a faculdade agora e está pensando em entrar nessa área de incorporação, porque pelo que eu entendo é a parte de incorporação que o senhor acha. A gente faz, eu acho que primeiro é não desistir, segundo é ter muita paciência. Leia muito. É uma profissão que demora para você começar a colher fruto, e nem todo mundo tem paciência de chegar ou não pode, mas que no fim vale a pena, né? E mais que tudo isso é a questão de você sempre observar as pessoas. Carlos, muito obrigada pela sua presença. A gente aprendeu muito aqui hoje e ainda vamos marcar outro episódio para bater mais papo, porque senão aqui vai ser 5 horas no mínimo de episódio. Gente, eu estou à disposição, agradeço a lembrança, né, da gente, do pessoal da associação, agradecer Fabiana, Mirella, todo mundo que se dispuseram a me ouvir, e obrigado pela paciência, porque quando dispara aqui a coisa vai embora. Ah, não, aqui é todo mundo falante, não preocupa não. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada. E não esqueça, sempre brilho no olhar. Este é o Painelcast, o podcast da EARP. Siga nos tocadores ou ative as notificações para saber sempre que um novo episódio estiver no ar. Tem um papo novo a cada 15 dias nesse feed, e sempre com o intuito de valorizar as profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Segue a gente nas redes sociais, no @painelcast e no @aearp. Pode compartilhar, mandar dicas de temas, criticar e elogiar, é claro. Até mais!